esperando pra te encontrar. Brilha tua glória em nós, voa com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Entra tudo aqui em tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória em nós, voa com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Sim, Senhor, nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino.
Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every life. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, every heart. I worship you. I worship you. We call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You wipe away our tears, you mend a broken heart. You're the answer to it all, Jesus. You wipe away all tears, you mend a broken heart. You're the answer to it all, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, 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 Waymaker, miracle worker. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. You never stop
quase impossível pregar depois de um momento da visitação do Senhor como esse, e algo muito intenso, algo muito forte o Senhor tem feito aqui em nosso meio. E eu louvo a Deus por isso. Como a gente não cansa de dizer, o pastor Edilson fala direto, né, que nós somos privilegiados por esse louvor, por essa equipe, por esse momento. Na verdade, o preço que é pago é um preço alto. Para ter o que nós temos, para ter isso aqui, é um preço alto. E é o que nós temos falado algumas vezes, temos falado muitas vezes, temos conversado tanto com a equipe, tanto com essas pessoas do louvor, com esses irmãos, com essas irmãs, sobre santidade. E é isso que tem borbulhado em nosso coração, é isso que tem fervido em nosso coração. É isso que o Senhor tem me levado todos os dias a pensar, é isso que o Senhor tem me levado todos os dias a meditar, é isso que o Senhor tem me conduzido a cada dia entender mais o que é andar em santidade, o que é uma vida de santidade, o que é caminhar em santidade com o Senhor. E quando a gente fala em santidade, a gente entende, nós temos os conceitos humanos, nós temos tudo aquilo que é definido pelos dicionários, tudo aquilo que a gente, como ser humano, nós entendemos o que é santidade. Deus, quando Ele se apresenta, Ele diz, sabei que eu sou santo, e sede santos porque eu sou santo. É algo que Deus exige de nós. E a gente fala em santidade e a gente acaba pensando que santidade é uma coisa, a gente acaba que ser santo, a gente pensa que ser santo é algo que às vezes seja algo impossível de ser alcançado, andar nesse nível de santidade na qual Deus exige de nós. Porque a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a nossa história, a gente olha para os nossos pecados, para as nossas mazelas, e a gente diz, esse padrão de santidade não é para mim. E a gente acaba olhando alguns homens de Deus, claro que não eu, né? A gente acaba olhando para alguns poucos homens de Deus e fala assim, não, aquele ali é um santo homem de Deus. E a gente coloca algumas pessoas nesse altar, a gente coloca algumas pessoas nesse lugar de santidade, na qual nós temos como referência de uma caminhada, de uma busca por Deus, de uma intensa caminhada com Deus. A gente fala assim, não, aquele é um santo homem de Deus, e eu estou longe de chegar nesse nível. E quando a gente ouve Deus falando, sede santos porque eu sou santo, a primeira coisa que dá vontade é a gente rir. Deus, é impossível. É impossível andar nesse nível, nesse padrão de santidade, que o Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. É impossível andar nesse nível de santidade, porque nós entendemos errado o que é santidade. E por entender errado o que é santidade, a gente acaba achando que é impossível andar nesse nível de santidade. E quando nós estudamos a Bíblia, e eu tenho sido bombardeado, e eu confesso para vocês que gostaria de ter aqui um esboço na mão. Seria muito mais fácil, Raul que guarda essas coisas, né, Raul? Fala assim, não engessa não. Mas são tantas coisas que estão borbulhando dentro de mim nessa noite, que estão fervendo, que estão aqui a ponto de ebulição. Depois de um louvor como esse, depois de cantar as coisas que nós cantamos, depois de declarar as coisas que nós declaramos aqui para o Senhor, depois de saber quem Ele é, de como Ele se apresenta, aquele que faz caminho nos desertos para nós andarmos, aquele que prepara o nosso caminho, e aquele mesmo Deus que diz, sede santos porque eu sou santo. E aí eu pergunto, Deus, é brincadeira isso? É impossível ser santo como o Senhor quer que eu seja santo. Mas você acredita que Deus pediria algo para mim ou para você que fosse impossível? Você acredita que Deus ia colocar um padrão, algo com que nós pudéssemos, algo que fosse impossível de nós alcançarmos ou atingirmos? Sede santos porque eu sou santo. Deus, isso é impossível.
eu já tentei, não consigo. Então, eu vou no máximo ser um bom crente de domingo e vou tentar ser um bom crente durante a semana, quando der, porque eu sei que algumas vezes não vai dar, algumas vezes eu não vou estar tão santo assim, algumas vezes eu vou estar mais carnal do que santo. Aliás, na maior parte das vezes eu vou andar na carne do que andar em santidade. Então esse negócio de ser santo como tu és santo, deixa para os pastores, deixa para os poucos homens de Deus. E aí, quando eu falo de mim, eu falo, Senhor, deixa para outros pastores, porque é mais difícil para mim também. Deixa para o pastor Edgar andar de santidade, porque ali é um santo homem de Deus, porque para ele é fácil. Deixa para o pastor Edilson ser um santo homem de Deus, para mim é difícil. E Deus fala assim, não, se eu coloquei esse padrão, é porque é algo possível de ser alcançado. É algo possível de ser alcançado. Então a primeira coisa que nós temos que entender é o que é santidade. É o que é andar em santidade. O que que ele pede para mim e para você, para nós andarmos nesse padrão? Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Primeira coisa que a gente pensa que a pessoa que é santa, ela não peca, ela não tem pecado. Não, ele é santo porque ele não tem pecado. Bom, começa que se eu chegar aqui para você e dizer que eu não tenho pecado, eu acabei de pecar. Porque eu sou mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado, acabou de pecar. Então, se você tem pecado, eu também tenho. Então saiba que essa é a nossa realidade enquanto ser humano, enquanto nessa terra, enquanto nessa vida, enquanto nesse corpo. E Paulo mesmo disse, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, eu não consigo, eu faço sem querer. Quantas coisas eu falo que eu não queria ter falado? Quantas vezes eu dou uma resposta que eu não deveria ter dado? Quantas vezes eu faço algo que eu não queria ter feito? Então, santidade não pode ser comparado a alguém que não erra, alguém que não peca, alguém que é 100% perfeito, porque na terra, como ser humano, só teve um homem que foi 100% perfeito, que não pecou, que não foi encontrado culpa nele, que não foi encontrado erro, e o nome desse homem chama-se Jesus. E graças a Deus, porque Ele veio, e porque Ele veio, porque Ele foi santo, porque Ele não errou, porque Ele se entregou pelos meus pecados. Hoje, através dele, através do poder da cruz, através do poder do sangue dele, eu posso ser justificado. Ou seja, os meus pecados são anulados na cruz de Cristo. E a Bíblia diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O que você fez antes de vir para cá? O que você fez na semana passada? O que você fez no mês passado? Quais são os pecados que vêm perseguindo você dia após dia? Em Cristo Jesus, nós somos justificados. E quando Deus nos olha lá de cima, às vezes a gente acha que Ele olha assim para nós. Você vai para a igreja? Eu sei. Eu sei até a hora e o minuto das coisas erradas que você fez. Deus não olha assim para nós. A Bíblia diz que Deus, quando olha para nós, Ele olha através do sangue de Jesus, Ele olha através de Cristo, e quando Ele nos olha, Ele nos vê perdoados por Cristo. É assim que Ele olha você. Então, agora nós temos uma nova oportunidade, nós temos uma nova possibilidade. Se o que Deus exige de mim não é uma vida sem erro, não é uma vida sem defeito, sem pecado, mas o que Ele exige de mim é reconhecer quem eu sou,
e por reconhecer quem eu sou, eu me coloco debaixo dele, recebo a graça que vem dele, recebo o favor que vem dele, e por isso então eu sou justificado. Por isso então eu posso me encontrar diante do Senhor pelo novo e vivo caminho, e até adentrar lugares que antes homem nenhum pôde adentrar, que é diante do trono da graça, porque Ele, Jesus, me abriu o caminho a esse lugar. E essas coisas então têm borbulhado no meu coração, e eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo achar primeiro, para depois dizer o que é. 2 Samuel capítulo 12. E para você entender o contexto de 2 Samuel capítulo 12, a gente vai ler depois só um versículo chave aqui, mas eu vou contar rapidamente essa história. Eu vou rapidamente passear aqui. Se você pegar o versículo, o capítulo antes, o 11, você vai ver que o povo de Israel estava em guerra, o povo de Israel saiu para a guerra, o povo de Israel saiu para pelejar, e o rei resolveu ficar em casa, desfrutando, descansando no palácio. Ele resolveu então não ir com os seus soldados, não ir para aquela guerra, não ir para aquela peleja. E a Bíblia diz que um certo dia Davi então saiu lá para o seu jardim, né? E ele olhou e ele viu de onde ele estava, ele viu uma mulher tomando banho. E ele se interessou por aquela mulher, e ele mandou chamar aquela mulher, e disseram para ele: olha, ela tem marido, ela é casada, ela tem compromisso, mas eu sou o rei, mande ela vir para o meu quarto. E a Bíblia diz que ela foi levada ao quarto de Davi. Davi teve relações com ela, não era a mulher dele, só que o fruto dessa relação, só que depois dessa relação acontece o que homem nenhum que adultera espera que aconteça. Ela manda o recado: ó, atrasou, não veio, e eu estou grávida. Como assim você está grávida? Você não tomou as medidas necessárias de precaução para evitar isso? Você é louca, mulher. Não tem jeito. Pecado consumado. O fruto do pecado estava na barriga dela. E Davi então agora traça um plano para justificar aquele bebê na barriga. Manda carta para o seu general, para o seu homem de frente, e fala assim: olha, mande trazer Urias, o esposo dela. Mande trazer Urias, para que Urias se deite com ela. E aí, vamos botar um pano quente nessa história. Ninguém precisa saber de nada, ninguém precisa contar nada do que aconteceu. E Urias vem, e Davi espera, a primeira coisa que ele vai fazer é dormir com a sua esposa. Mas o que Davi não contava, que Urias era um homem temente a Deus. E o povo estava na batalha. Os amigos dele estavam na batalha, aonde o rei devia estar. Porque quando a gente perde o olho na batalha, a gente olha as coisas que não devia olhar. Quando a gente tira o olho da guerra, a gente coloca o olho onde não devia olhar. E aí, Urias não se deita com ela. Ele fala assim: como assim, rapaz? Eu não posso, Senhor. Eu não posso, meu rei, me deitar com a minha esposa, sabendo que os meus amigos, os meus irmãos estão na guerra, estão lá lutando, e eu não posso ter esse momento de deleite. Não vou me deitar com ela. Davi fala assim: oh meu Deus, esse cara tinha que ser tão crente assim, é? Tinha que ser tão fiel assim, é? E ele manda carta de novo e fala assim: olha, coloque Urias na frente da batalha, os soldados atrás dele e ele na frente. Quem sabe dessa forma agora a gente elimina o problema, para que ninguém descubra o meu erro. E a gente tenta muitas vezes dar jeitinho para esconder o nosso próprio erro. A gente tenta dar jeitinho para camuflar o nosso erro, para que ninguém saiba. Deixa quieto. Ninguém precisa saber. Já está feito mesmo. Só que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Agora, além do pecado de adultério, Davi está prestes a cometer
mais um recado. Ele coloca aquele homem na frente da batalha com uma única intenção: que ele morresse. E a notícia vem de volta. Eles têm a peleja, eles têm a guerra, eles têm a batalha. Muitos soldados morrem, muitas pessoas morrem. Foram muitas baixas. E sabiam que Davi ia ficar frustrado, sabiam que Davi ia ficar decepcionado, porque o seu exército havia perdido muitos soldados. E aí mandam então a notícia para ele: olha, mas quando ele ficar chateado, quando ele ficar nervoso, quando ele ficar irritado, porque muita gente morreu, diga que Urias também morreu. E de fato Davi ficou lá indignado que a batalha estava sendo perdida, muitos homens foram mortos. Aí o mensageiro falou: mas Urias também morreu. E ele respira aliviado e fala assim: a guerra é assim mesmo. Ora a gente ganha, ora a gente perde. Quem está no campo de batalha, a gente sabe que está sujeito a essas coisas. E ele pensa que o problema dele tinha sido resolvido. Resolvi o meu problema. E aí a gente chega agora no capítulo 12. Justamente aonde eu quero iniciar. O Senhor enviou Natã a Davi. Versículo 1. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e o gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira com aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Só até aqui. Engraçado que nós somos muitas vezes rápidos demais para deferir um juízo acerca do erro de qualquer pessoa. Fez isso, tem que pagar dessa e dessa forma. Você fez isso, então você tem que fazer isso e isso e isso. Isso acontece comigo. Quantas vezes eu me pego julgando as pessoas por aquilo que eu ouvi que elas fizeram, ou por aquilo que elas fizeram comigo, e eu falo: isso tinha que acontecer dessa forma, você tinha que fazer, tinha que ser fulminado. Às vezes com coisas tão simples, a pessoa dá uma fechada assim, entra na frente do meu carro e fala assim: tomara que bata no poste. Não, só eu sou mal, né? Ninguém pensa isso. Ninguém nunca pensou isso. Só eu que sou uma pessoa realmente má, que nunca se estressou ou nunca se estressa. Na verdade, eu tenho uma pessoa que é o meu controle. Além do Espírito Santo, que tem trabalhado muito, ele tem tido muito trabalho. Deus levantou a minha esposa para estar do meu lado ali, quando ela me vê estressado. A briga dela é tão grande comigo que eu fico com medo de falar qualquer coisa. Então assim, mas nós somos muito apressados em levantar julgamento para o erro dos outros, para a falha dos outros. Fulano fez isso? Por mim, corta ele logo do rol de membro da igreja. Ele não é nem digno de sentar com a gente na igreja pelas coisas absurdas que ele fez. E Davi então professa o julgamento que aquele homem deveria ter. E quando ele diz o julgamento digno de morte a esse homem, e ele tem que restituir 4 vezes mais aquilo que ele usurpou. E Natã olha para ele e fala assim: você é esse homem. Quantas vezes o Espírito Santo olha para mim e fala assim: Eduardo,
Você é esse homem. Você é esse homem. Porque a palavra de Deus não tem que ser para o outro. A palavra de Deus é para mim. E se eu estou buscando andar em santidade, o Espírito Santo toda hora fala para mim: Eduardo, você é esse homem. Você é esse homem. E quando Davi olha para si, quando Davi olha para a sua realidade, quando Davi olha para aquilo que iria acontecer com ele, então ele entende todo o processo que estava acontecendo. E a primeira coisa que me chama a atenção é porque a gente já ouviu falar na Bíblia que Deus chama Davi o homem o quê? Segundo o quê? Segundo o coração dele. Deus, você não tinha uma pessoa melhorzinha não para escolher alguém para ser segundo o seu coração? Um adúltero e assassino? E eu fiquei já pensando sobre isso. Por que Deus? Por que Davi? E aí, a mulher estava grávida, sim ou não? Betsebe estava grávida. E Deus dá a sentença: olha, eu perdoei o seu pecado. Quando ele caiu em si, quando ele reconheceu que ele era aquele homem, quando ele pediu misericórdia a Deus, e aí Natan fala assim: olha, Deus já te perdoou. Você não vai morrer por causa disso. Mas, esse bebê, que está na barriga dela, ele vai morrer. Ele vai morrer. E a Bíblia continua dizendo aqui, se a gente for ler, vai dizer que Davi jejuou, Davi chorou, Davi se humilhou diante do Senhor, e deitou no chão, e chorava, e clamava, pedindo para que Deus não levasse, para que Deus não matasse aquele homem, para que Deus não matasse aquele bebê, para que Deus não jogasse a sua ira, a sua raiva. E disse que ele não comeu, não bebeu, estava em jejum, chorando, sofrendo, porque ele sabia que a culpa de tudo aquilo era dele. Ele sabia quem tinha errado, ele sabia quem tinha pisado na bola, era ele. E ele fala, e ele devia ter na oração dele dito: não é justo, Deus, não foi ele, esse menino não tem nada a ver, ele é consequência, quem errou fui eu, tenha misericórdia. Se você quer punir, puna a mim, se você quer castigar, castigue a mim, mas ele não tem nada a ver, esse bebê. E a Bíblia diz que Davi chorou, jejuou, não comia. As pessoas estavam preocupadas com Davi, que Davi não queria saber de comida. De repente, o bebê, a criança morre, e as pessoas começam: e agora? Quem vai dar o recado para ele? Como é que a gente vai dar essa notícia para ele? Se quando estava doente, se quando estava passando, se quando estava assim nessa situação, ele não quis comer, não quis conversa com ninguém, passou, e agora quem vai ter coragem de dizer que ele morreu? Esse homem vai ficar louco, ele vai pirar. Não, eu não vou não, vai você. Para dar notícia ruim às vezes é difícil, né? Eu sei que é difícil para dar notícia ruim. E as pessoas ficaram ali preocupadas. E Davi ouviu. E quando Davi ouviu, levantou e falou assim: morreu? Morreu. Ok. Se lavou, se arrumou, mandou preparar uma comida para ele, mandou preparar que estava com fome. E as pessoas: olha, Davi, não estou entendendo nada, cara. Quando estava passando mal, que ia morrer, você estava aí jejuando. E Davi responde e fala assim: o que eu posso fazer agora? Enquanto estava vivo, eu estava intercedendo a Deus para que tivesse misericórdia. Agora eu não posso fazer mais nada. Eu posso ir até ele, mas ele não pode mais vir até mim. Eu posso, então agora o que me resta fazer? É o que eu tenho que fazer. E a Bíblia diz que Davi se levantou depois de comer. Ele foi consolar quem? Betseba. Foi consolar a mãe. E eu fico perguntando então, diante desses questionamentos todos, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ser um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que você não vá pecar. Não quer dizer que você não vá
pisar na bola ou fazer algo que você venha a se arrepender. Mas ser um homem segundo o coração de Deus, ser uma pessoa segundo o coração de Deus, é ser aquela pessoa que está pronta a se arrepender, pronta a confessar o seu erro, pronta a reconhecer o seu erro, se apresentar diante de Deus e diante das pessoas que têm que ser apresentadas e dizer: eu pequei, eu errei, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Mas é também saber que quando Deus restaura, que quando Deus perdoa, que quando Deus sara, que quando Deus cura, que quando Deus diz que está perdoado, sabe se levantar e continuar caminhando em direção ao Senhor. Talvez seja esse a maior lição de santidade que nós precisamos aprender, porque nós vamos errar. Não queremos errar, como Paulo diz: eu não quero, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas nós vamos errar. Mas nós temos que saber quando errar, descer diante do Senhor, se humilhar, confessar, assumir as responsabilidades do erro, e o Senhor vai dizer: você está perdoado, meu filho. É você se levantar novamente diante do Senhor, para uma vida de santidade e comunhão com Ele. Quem está de pé, cuide para que não caia. Mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Talvez você entrou aqui essa noite caído, detonado, destruído pelos seus erros, pela sua história, pelos seus fracassos, pelas suas culpas, pelas suas mazelas. Mas você não precisa sair daqui do mesmo jeito. Você não precisa sair daqui na mesma condição que você entrou. Porque Deus está aqui. E Ele restaura aquele que está caído. Ao contrário do que a gente pensa de santidade, que Ele vai fulminar aquele que errou. A Bíblia diz que Ele lançou toda a sua ira, toda a sua raiva, Ele lançou sobre o seu Filho na cruz do Calvário. E o que Ele tem para você hoje é perdão, amor e restauração para a sua história. Quando eu olho para a história do filho pródigo, e eu já preguei sobre Lucas 15, já perdi a conta de vezes que eu já preguei sobre essas 3 parábolas que estão em Lucas 15. Amo essas 3 parábolas. A cada dia eu tenho mais revelação, a cada dia eu tenho mais experiências com essas 3 parábolas. E eu fico olhando o filho pródigo. Já teve a ovelha perdida, a dracma perdida, mas eu fico olhando a história do filho pródigo. E a Bíblia diz que o filho pródigo, porque ele teve fome, ele se lembrou de quem? Do pai. Mas o que ele se lembrou do pai? Ele conhecia o pai que ele tinha. E ele falou assim: olha, meu pai é um cara bom. Meu pai é um cara que tem um coração grande. Meu pai é aquela pessoa bondosa, amorosa. É aquela pessoa que cuida do próximo. Até os empregados do meu pai é bem tratado por ele. Até os servos do meu pai são bem tratados por ele. Ele conhecia o pai. Ele conhecia quem era o pai. E como era o coração do pai. E ele diz: vou voltar para o meu pai. Vou dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus empregados. Porque ele sabia do coração generoso que o pai tinha com os seus empregados. Eu não sei qual é a relação que você tem ou que você já teve com Deus. Eu não sei o que você conhece, o que você experimentou de Deus na sua vida, na sua história, na sua trajetória. Mas eu quero dizer que o Deus que eu sirvo e o Deus que está aqui essa noite é um Deus que tem um coração para te perdoar sempre. Sempre. Não importa o que você tenha feito, não importa onde você tenha andado, não importa a sua história de erro, de pecados e de quedas e de tropeços, Ele te espera de braços abertos, para te chamar não de servo, não de escravo, não de empregado, mas para te chamar de filho. Foi isso que Deus fez com Davi, foi isso que Deus
É isso que Deus faz com você essa noite. É isso que Deus fez com a minha história. E Jonas conhecia isso. Talvez a bronca de Jonas foi justamente isso, porque ele conhecia um pouquinho do coração de Deus. E se você for pegar lá Jonas capítulo 4, você vai ver a oração de Jonas. Eu sabia, Deus, eu sabia que você era bondoso, eu sabia que você é um Deus misericordioso, eu sabia que se eu pregasse para aquele povo, o Senhor ia perdoá-los. Eu sabia, eu conheço o seu coração. Olha que oração de Jonas, né? Eu já sei a sua fama. E quantas vezes nós estamos do lado de Jonas, falando, Deus, aquele irmão não merece, que aí, comparado a Jonas, eu cito o irmão do filho pródigo, o irmão dele, quando viu a restauração daquele irmão, quando viu que ele estava sendo feita uma festa para ele, ele falou assim, ele? Quem é ele? Ele gastou toda a fortuna do meu pai com as meretrizes. Quem é ele para meu pai estar fazendo uma festa? E ele fica bronqueado. É a mesma oração de Jonas. Eu sabia que você é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, e queria perdoar. Que Deus olha para nós e diz assim, por que você está com esse olhar? Por que você está com esse pensamento? Eu sou um Deus que perdoa. E quando a gente chega, talvez, muitas pessoas chegam, eu muitas vezes já cheguei nesse nível de santidade, segundo o padrão religioso, que a gente olha para as pessoas que estão lá embaixo, sofrendo, lutando para dar um passo. Só a misericórdia de Deus. E Deus fala, desce desse trono que você está e vai lá buscá-lo, vai lá restaurá-lo. Porque santidade, querido, é você descer do seu trono de santidade, do seu trono de achismo, e ir lá abraçar o pecador, ir lá abraçar aquele que precisa de uma mão para chegar junto com você lá em cima, nas bodas do Cordeiro. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Pegar a mão das pessoas ao nosso lado e falar assim, vamos, você vai conseguir, vamos, nós estamos juntos nessa luta, estamos juntos nessa batalha, vamos, o Deus que morreu por mim, morreu por você. É nós olharmos para o nosso irmão, com o olhar que Deus olha para nós, não de julgamento, mas de amor, de compaixão. Andar em santidade é andar nesse nível de intimidade com Deus, que a gente se importa com as pessoas à nossa volta, porque o amor de Deus nos constrange. Quando Paulo diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, que o amor de Deus me constrange, o amor de Deus me constrange, e olha só o que quer dizer isso. Quantas vezes eu já fui pensando errado o que é. Eu vou abrir aqui, e é bom que vocês saibam disso, irmãos, que quando a gente fala alguma coisa aqui, a gente tem uma cola, tá? Tem uma Bíblia que eu tenho aqui, um aplicativo que dá a tradução do grego, que alguém já estudou, alguém já pesquisou, alguém já se matou para saber. Então, a gente tem aqui a cola chamada Lexo, da concordância do grego por Strong, tá? Então, se você pegar em 2 Coríntios, capítulo 5, às vezes é melhor a gente achar no papel aqui. Irmãos, o papel às vezes fala mais do que no papel eu consigo visualizar melhor. 2 Coríntios capítulo 5.
versículo 14. Olha o que Paulo diz aí. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Olha só o que o grego quer dizer. Essa palavra constrange do grego é a palavra sunesho, ou soneco. Tá certo? E olha só o que ela diz. Vou pedir aqui logo a completa. Vou ler todas as definições para essa palavra do grego. Então, constranger é manter o todo para que não caia em pedaços ou que algo se dissolva. Manter com constrangimento, comprimir, prensar com a mão, fechar os ouvidos, fechar os céus para que não chova, pressionar por todos os lados, de uma cidade sitiada, de um estreito que força um navio através de um canal com reduzido espaço, de um curralejo para que o gado se pressione de todos os lados, forçando o animal a uma posição onde ele não pode se mover, de tal forma que o fazendeiro pode administrar a medicação. Manter completamente, manter firme de um prisioneiro, ser mantido por estritamente ocupado por ou espaço restrito. Então observe o que é constranger. Às vezes a gente usa algumas palavras e a gente não entende o que está falando. Constranger, querido, é isso mesmo que você está entendendo, é constranger. Quando você constrange alguém a fazer alguma coisa, é como se fosse obrigando aquela pessoa a fazer uma coisa. E eu estava ouvindo esses dias um pregador e ele diz assim: constranger é a mesma coisa que você pedir para um amigo fazer uma coisa. E quando você tem um amigo de verdade, quando é amigo mesmo, você pede alguma coisa para ele, ele não pode dizer não, porque é seu amigo. Então, constranger é você fazer um pedido para alguém e ele não pode dizer não. Ele até não queria, ele até preferia não fazer, mas porque foi um pedido de um amigo, ele não pode dizer não. Mas também se você é amigo de alguém, você não vai pedir algo que ele não possa fazer. Porque senão a pessoa vai dizer: se você fosse meu amigo, você não me pediria tal coisa. Então, constranger é você impelir alguém a fazer alguma coisa, você colocar um peso em alguém para fazer alguma coisa, mas que essa pessoa também não vá se sentir ofendido. E quando a gente fala de constranger pelo amor de Cristo, Paulo fala assim: eu estou constrangido por amor de Cristo. A gente tem que se associar uma coisa que Paulo passou. Paulo estava na prisão, encontrou um prisioneiro, pregou para ele. Esse prisioneiro, então, ele se converteu. E o nome desse prisioneiro era Obadias, Oséias, Onésimo. O nome desse prisioneiro era Onésimo. E Onésimo conta a história dele. Fala assim: olha, Paulo, que coisa linda é a palavra de Deus. Eu sou agora nova criatura. Eu sou livre em Cristo. Então não preciso mais nem voltar, né? Voltar para onde, Onésimo? Voltar porque eu sou escravo, eu sou fugitivo, eu fugi. Por isso é que eu estou preso. Eu estou ganhando liberdade agora, mas eu vou ganhar o mundo. Eu sou livre agora em Cristo. Você era escravo, Onésimo? Sim, eu era escravo. Eu fugi da casa do meu Senhor, mas agora eu conheci aqui que eu sou livre. Onésimo, você tem que fazer o que é certo. E o certo é você voltar lá para a casa do seu Senhor e se apresentar a Ele. Não, Paulo, não dá certo não, Paulo. Eu vou morrer, porque a lei diz que eu sou escravo. Como escravo fugitivo, ele tem o direito de me matar na frente dos outros para gerar um temor a outras pessoas, para que eles não queiram fugir. Você está louco, Paulo? Agora que você pregou a palavra para mim, você quer que eu volte para morrer? Não, eu tenho muito para viver. Não, Onésimo. Esse é o certo, é o que você tem que fazer. Qual é o nome do seu dono? Qual é o nome do seu Senhor? O nome do meu Senhor é Filemon. Filemon? De tal lugar, de tal fazenda? Sim. Eu conheço, ele é meu amigo. Filemon é seu amigo? Talvez se fosse outra pessoa, sujou, agora que eu estou frito mesmo, né? A casa caiu para mim.
Paulo é Filemon, Paulo é amigo de Filemon, o dono, o que é o meu dono que eu fugi. Paulo fala assim: não se preocupe, eu vou escrever uma carta para Filemon, e nessa carta eu vou fazer um pedido especial para ele. E Paulo então começa, você pode depois ler aí essa carta de Paulo a Filemon, uma carta pequena, curta, muito linda, muito interessante. E Paulo então vai fazer um pedido constrangedor a Filemon. E ele fala assim: Filemon, olha Filemon, eu conheci uma pessoa aqui na prisão, e eu falei de Cristo para ela, falei do amor de Cristo, das coisas lindas que aconteceram na minha vida, de que Cristo, e ele se converteu, e essa pessoa agora é nosso irmão em Cristo Jesus. Mas olha, essa pessoa não é qualquer pessoa, ela é Onésimo, e quem ia ter que levar essa carta era o próprio Onésimo para entregar para Filemon. Talvez a única coisa que ia dar tempo, falar assim: antes de você matar, leia essa carta. Então Filemon começa a ler e fala assim: olha, eu sei que ele errou, eu sei que ele fez algo errado, mas agora Onésimo não é mais somente seu escravo, ele é nosso irmão em Cristo Jesus. Se você me considera, se você tem algum apreço por mim, se você tem alguma consideração por mim, eu peço que você passe a considerar Onésimo agora também como um dos nossos, irmão em Cristo. E se alguma coisa é devida por ele, bota na minha conta, que eu te pago. Eu quero pagar para você. E aí imagina a cara de Filemon lendo, fala assim: rapaz, velho, eu queria dar uma lição de moral nesse Onésimo, mas diante de um pedido desse eu posso fazer o quê? Venha cá, Onésimo, dá um abraço aqui. Nós somos agora irmãos em Cristo. Que bom que você voltou. E olha, você não é mais escravo, agora você é irmão. Agora você vai me ajudar com todo esse trabalho aqui. Você não precisa mais fugir, porque eu não vou mais oprimir você, porque eu também sou cristão agora. Eu também conheço a verdade, eu também ando em verdade. E essa é a função da igreja: sermos Filemon para todas aquelas pessoas que estão do nosso lado, porque ninguém nos deve nada, nem a pessoa que te feriu, nem a pessoa que te machucou, nem a pessoa que de fato cometeu algo contra você, ela não deve nada, porque nós somos perdoados em Cristo. Então eu não posso exigir nada do meu irmão, porque senão Deus vai exigir de mim, porque na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: perdoa as minhas ofensas, como eu também perdoo. Como é que eu vou dizer para Deus: Deus, eu não perdoo, eu perdoo? Como é que eu vou dizer para Deus: Deus, eu não vou perdoar e vou esperar esse perdão de Deus? Então, queridos, andar em santidade não é você andar sem errar. É claro que o nosso alvo é Cristo, nossos olhos estão em Cristo. Eu não vou levantar amanhã de manhã preocupado: hoje eu vou fazer de tudo para não pecar. Eu não posso levantar com essa consciência. Sabe como é que eu tenho que levantar amanhã de manhã? Hoje eu quero estar mais perto de Jesus. Hoje eu quero andar mais perto de Jesus. Hoje eu quero não apenas ir para o meu trabalho, mas eu quero que Ele vá para o trabalho comigo. Hoje eu não quero apenas que eu vá no Tim Hortons, eu quero que Ele vá no Tim Hortons, porque eu quero perguntar: você quer tomar o que, Jesus? Double? Ah, você é mais light, é sem açúcar o seu. Porque Ele tem que estar com você. Quando Ele anda com você, quando Ele está do seu lado, quando Ele está em você, a nossa caminhada se torna mais fácil. Quando a gente vai errar, a Bíblia diz que Ele dá condições para nós não errarmos. Ele dá o escape, Ele coloca em nosso caminho coisas, situações que a gente pode não pecar. Mas Ele também diz: se pecar, temos um advogado, que é Cristo Jesus. Porque Ele pagou pelo meu preço, Ele pagou pela minha culpa. Eu sou justificado nele, e pelo poder da graça eu posso andar em vitória.
A graça não é uma justificativa para que eu peque e seja perdoado. Eu peco e sou perdoado. A graça me capacita a andar em santidade, longe do pecado. Mas eu tenho que ter o coração de Paulo. Eu tenho que ter o coração de Davi. Errei? Eu desço diante do Senhor. Tem misericórdia de mim. Ele fala: meu filho, você está perdoado. Eu me levanto olhando para ele e falo: obrigado, Senhor, porque eu não sou digno disso. Eu quero que você baixe a sua cabeça nesse momento. E eu quero que você entenda o que é essa palavra, constrangido pelo amor de Cristo, que Paulo diz. Queridos, e aqui quando a gente leu a definição, uma das coisas que diz, com seu olho fechado, imagine aquele curral grande que vai afunilando, o gado vai entrando e vai ficando um caminho só. Vai ficando um lugar só, e aquele gado não tem para onde ir, não tem para onde fugir, não tem para onde passar. E ele se vê ali encurralado naquela situação. Isso é constranger. Eu quero que você olhe agora para o amor de Cristo. Por que Paulo diz que o amor constrange? Por que Paulo diz que esse amor constrange? Ele é constrangido por Cristo. Porque para todos os lados que ele olha, para todas as direções que ele olha, Deus está dizendo para ele: meu filho, eu acredito em você. Meu filho, eu aposto em você. Meu filho, eu te perdoo. Meu filho, eu dei a minha vida por você, eu te justifico. Meu filho, você não precisa viver essa vida que você está vivendo, porque eu dei a minha vida por você, e eu tenho uma nova vida para você. Não tem saída. Quando você entende, quando você olha para esse amor, quando você vê a graça de Deus, quando você vê o amor de Deus, Ele te leva para andar em direção dEle. E é essa direção que Ele te chama essa noite, para você andar em direção a Ele. Assim como foi pregado aqui domingo passado, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz para você: nada vai te faltar, nada vai te faltar, porque eu estou contigo todos os dias. Também como foi pregado alguns domingos atrás, que diz: eu te sondo, eu te conheço, eu sei os seus pensamentos, eu sei, antes que o pensamento chegue à sua mente, eu sei, eu conheço. Ele sabe a sua história. Ele sabe o tanto de decepção que você traz dentro de você, o tanto de frustração que você traz dentro de você, pelas pisadas na bola que você deu. Mas Ele é o mesmo que diz: eu te perdoei, eu morri na cruz por você. Eu morri na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Eu morri na cruz para que você fosse restaurado. Eu morri na cruz não para que a sua história encerrasse com um fim trágico, encerrasse com um fim como Judas encerrou a história dele, mas para que a sua história tenha um novo dia, um novo começo, como o filho pródigo decidiu voltar. Hoje Ele diz para você: tem uma nova esperança para você, tem uma nova história para você a partir de hoje, tem uma nova história para você a partir desse momento. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está passeando aqui. E eu sei que tem pessoas que estão aqui, que entraram aqui com um sentimento de culpa muito grande, com um sentimento de fracasso, com um sentimento de derrota, com um sentimento de frustração, pela sua história. Mas você não precisa sair daqui carregando esse fardo, esse peso, essa culpa. O Senhor, Ele diz: traga comigo. Você me dá essa culpa, você me dá esse peso, você me dá esse fardo pesado, porque eu tenho um fardo novo, eu tenho algo leve para você levar. Ele diz: o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Deixa a culpa aqui hoje diante do Senhor. Deixa a condenação aqui diante do Senhor. Deixa o seu pecado aqui diante do Senhor. Deixa a sua história aqui diante do Senhor. E se levante como Davi se levantou, disposto a olhar para Ele. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, das perseguições, ele sempre tinha um cântico de adoração para apresentar ao Senhor.
E os salmos estão repletos das declarações de amor de Davi por Deus. É isso que Ele quer ouvir dos seus lábios. É isso que Ele quer ouvir dos seus lábios essa noite. Ele é o Deus que restaura a sua vida. Ele é o Deus que restaura a sua história. Ele é o Deus que restaura a sua caminhada, que restaura o seu casamento, que restaura toda a sua história. Ele restaura. Você chega aqui essa noite destruído e sai daqui restaurado. Andar em santidade é querer andar com Ele. Ele vai nos fazer melhor para Ele. Não é pelo meu esforço, não é pelo seu esforço que nós vamos andar em santidade, mas é por amá-lo, é por estar com Ele. E eu quero que você agora, enquanto o louvor vai ministrar essa canção para você, eu quero que você abra o seu coração diante do Senhor e você diga a Ele: Senhor, toma o meu coração, toma a minha história, toma a minha vida, toma os meus pecados, toma as minhas mazelas, toma os meus defeitos e faz tudo novo aqui essa noite. Faz tudo novo na minha vida essa noite, me dá uma nova alegria. É você e Deus aí agora. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Amém? Não é servir ao Senhor triste. Eu servirei ao Senhor com alegria, com satisfação, sabedor de que Ele está do meu lado. Amém? Te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos também pela viagem de volta, trazendo os teus filhos de Montreal até aqui, pelo culto, Senhor. Abençoa a vida dos teus levitas a cada dia, em cada situação. Abençoa o teu servo, Senhor, que ministrou para nós, Senhor, segundo o teu coração, para o nosso coração. Pai, é o teu desejo que cada um de nós leve o nosso coração perto de ti. Que abramos de par em par o nosso coração para que a tua glória, a tua Shekinah, o teu favor esteja presente em nossas vidas. Te louvamos por todas as bênçãos. Com o amor de Deus, o Pai, a graça, o
única, suficiente, salvadora do Senhor Jesus, as santas e eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco aqui com todo Israel de Deus na face da terra. A igreja diz: amém. Glória a Jesus. Vamos ter mais um louvor, mas podemos descer? Não? Está acabando. Ok, vamos lá apoiar a irmã Rosângela e deu